eu sou a professora Adriana Scherer e vou fazer a apresentação do trabalho intitulado Uso da técnica Coding Dojo em aulas de programação de computadores. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor Filipe Mor. O objetivo desse trabalho é apresentar um relato de experiência do uso da técnica do Coding Dojo em disciplinas de primeiro semestre do curso de Sistemas de Informação. As disciplinas são Algoritmos e Arquitetura e Organização de Computadores. Essa experiência ocorreu na Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, que é uma instituição privada de ensino superior. Falando sobre o Coding Dojo, o que é o Coding Dojo? Ele é um encontro de programadores com o objetivo de resolver um desafio de programação. O Coding Dojo tem 4 etapas: a apresentação, onde o professor apresenta a técnica e como que ela vai funcionar. O acordo é onde o professor chama atenção para as aprendizagens que essa técnica pode resultar. A codificação, que é quando os alunos desenvolvem o problema de programação. E a última etapa é a retrospectiva, onde é feita uma reflexão sobre as aprendizagens ocorridas. O Coding Dojo ele pode ser aplicado com 3 formatos diferentes. O Randori, eu tenho uma única estação de trabalho com a tela projetada. Eu tenho uma dupla de programadores, que é o piloto e o copiloto. O piloto está trabalhando, o copiloto auxiliando. Quando finaliza um ciclo de programação, o piloto volta para a plateia e o copiloto assume a estação de trabalho e alguém da plateia assume o papel de copiloto. O formato Kata é baseado na repetição e excelência, então o mesmo problema de programação é resolvido seguidas vezes, com a ideia de que quantas vezes mais eu resolvo, melhor ele será resolvido. E o Cake é muito semelhante ao Randori, só que ao invés de ter uma única estação de trabalho projetada, eu tenho diversas estações de trabalho projetadas. Com isso, eu elimino o papel da plateia, porque todos os alunos estão envolvidos com os desafios de programação, a solução dos desafios de programação. Qual é a nossa contribuição para esse trabalho? Existem diversos outros trabalhos publicados sobre a aplicação de Coding Dojo em aulas de programação, mas todos eles se remetem a aplicações isoladas dentro de disciplinas. E a nossa proposta aqui é apresentar esse relato de experiência onde a atividade foi projetada com o objetivo de ser uma atividade sistematizada dentro do currículo, em 2 disciplinas concomitantemente. Essa então é a nossa contribuição. Na disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, 12 alunos participaram da atividade, foi utilizado o formato Cake e foram utilizados 4 períodos de aula. O conteúdo dos desafios de programação foi até o uso de vetores e na primeira etapa eles solucionaram o desafio de programação utilizando a linguagem C e na segunda etapa, depois de um sorteio entre as duplas, eles resolveram o mesmo problema de programação utilizando a linguagem Assembler. Na disciplina de Algoritmos participaram 10 alunos. É importante dizer que a turma era a mesma, mas na disciplina de Algoritmos, onde a experiência aconteceu uma semana depois, 2 alunos estavam faltando, por isso a diferença na amostra. Na disciplina de Algoritmos foi utilizado o formato Randori. Com a linguagem C, foram propostos 2 desafios de programação que os alunos concluíram com sucesso. Os programas foram finalizados sem erros de compilação e sem erros de lógica. Finalizada a etapa da codificação, na etapa de reflexão, nós aplicamos um questionário avaliativo para coletar as percepções dos alunos durante a aplicação da atividade. Esse questionário consta de diversas questões abertas e fechadas, e neste trabalho nós estamos apresentando apenas 3 por questões de tempo e espaço destinado no artigo. A primeira questão tinha o objetivo, então, de compreender o grau de satisfação dos alunos ao participar desta experiência. E os resultados mostram que os alunos se mostraram muito satisfeitos e bastante satisfeitos ao participar desta atividade. Apenas 10% dos alunos se mostraram mais ou menos satisfeitos. A segunda questão apresentada tinha o objetivo de identificar os motivos
de satisfação dos alunos, era uma questão qualitativa. Nesta questão, na disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, os alunos falaram sobre a facilidade de aprendizado através da técnica. Já na disciplina de Algoritmos, onde a atividade foi aplicada uma semana depois, nós percebemos um grau de maturidade maior nas respostas dos alunos. Na disciplina de Algoritmos, eles perceberam, além da facilidade de aprendizado, já citada na disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, na disciplina de Algoritmos, eles se remeteram à experiência que se aproxima do ambiente de trabalho, ou seja, assumir o desenvolvimento de programas onde não foram eles próprios que iniciaram o desenvolvimento, ou seja, fazer a manutenção de programas, e também para o fato de que trabalhar com um colega, quando se trabalha com lógica, não é uma tarefa trivial e requer um treinamento para isso. A terceira questão que nós elencamos para esse trabalho foi a investigação acerca dos graus de frustração dos alunos. Na disciplina de Arquitetura, eles colocaram como frustração o fato de que o uso de vetores não era um conhecimento ainda fortemente consolidado e eles precisavam de mais aulas para trabalhar com vetores para resolver os problemas. E na disciplina de Algoritmos, eles colocaram como motivo de frustração o fato de que eles não conseguiram se organizar adequadamente dentro do grande grupo para distribuir as duplas de piloto e copiloto e também como uma estratégia para a solução dos desafios. Como considerações finais, nós podemos colocar que essa técnica conseguiu motivar a maioria dos alunos. Como pontos positivos, nós colocamos o entusiasmo dos alunos ao participar da tarefa, a formação de laços entre os estudantes, o fomento à colaboração em detrimento à competição e também o trabalho em equipe. Como pontos de observação, nós podemos colocar a necessidade de uma infraestrutura computacional, por vezes organizada previamente, e isso foi muito perceptível na disciplina de Arquitetura e Organização, onde foi necessário mais do que um projetor, o que difere da configuração básica dos nossos laboratórios. Também é importante, isso é um ponto de atenção, que os alunos já possuam alguma fluência na programação, então alunos de início do semestre, eles não teriam uma desenvoltura adequada para esse tipo de atividade, e também a necessidade de organização prévia do professor para que ele se sinta confortável o suficiente para passar segurança para os alunos. E por fim, nós podemos colocar então que essa atividade tem um foco forte em colaboração, que ela fomentou a comunicação entre os alunos e principalmente o auxílio mútuo entre eles. Este então foi o trabalho, o uso da técnica Coding Dojo em aulas de programação de computadores. Muito obrigado pela atenção de vocês.